o que aconteceu nos treinos livres do GP da Austrália de 2026. E vestido a caráter. Tivemos agora oficialmente as nossas primeiras sessões oficiais da temporada de 2026. No caso, os testes de pré-temporada são sessões oficiais, né? A primeira sessão oficial de uma corrida, de fato, que foi agora no GP da Austrália. E já dá pra gente começar a discutir algumas coisas e ter algumas conclusões mais próximas do que a gente pode ver na realidade no domingo, na corrida, e mais tarde, né, hoje, durante a classificação. No caso, já é amanhã, mas vocês entenderam. Se não dormiu, não trocou o dia. De tudo isso, um começo de regulamento caótico, como a gente esperava, né, com vários abandonos, vários carros dando problema. A gente já imaginava que as questões de confiabilidade iriam ser um problema na temporada de 2026, que a gente teria, evidentemente, carros abandonando, carro dando problemas. A gente teve isso com a própria McLaren, atual campeã mundial, que já chega, né, supostamente como uma das forças para essa temporada. O Lando Norris teve problema no TL1, a gente teve a Cadillac, esperado ter problemas, as Aston Martin eu não preciso nem dizer, o Williams teve problema, e não foram os únicos carros. O Lindblad teve problema no TL1 também. Então, assim, era esperado que fossem ter problemas e que isso vai ser algo no começo desse regulamento, e que particularmente eu não acho ruim, porque traz essa questão da imprevisibilidade, né, de possíveis quebras que mudam a situação da corrida, coisa que não acontecia nos últimos anos com os carros hiper confiáveis, com esses carros agora do novo regulamento extremamente complexos. A gente traz de volta esse elemento da confiabilidade que pode sim afetar as equipes no meio das corridas. Mas a gente vai agora falar do que aconteceu nos treinos livres e discutir o impacto dessa confiabilidade e do que a gente viu nesses dois primeiros treinos. No TL1 a gente teve uma dobradinha da Ferrari com Charles Leclerc fazendo o tempo mais rápido, 1:20.267, e Lewis Hamilton depois ali pouco mais de 4 décimos atrás do Charles. Depois Max Verstappen e Isaac Hadjar com o Arvid Lindblad em quinto lugar. Então ali 3 pilotos Red Bull fechando o top 5, Oscar Piastri, George Russell, Antonelli, Bortoleto e Hülkenberg fechando o top 10, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Liam Lawson, Oliver Behrman, Alex Albon, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Lando Norris, Sérgio Pérez, Lance Stroll e Fernando Alonso, finalizando ali então o top 10. O top 22 agora, no caso, né? Eu não sei porque eu falei top 10, já estaria errado, mas eu tenho que me acostumar a falar top 22. Todo mundo já imaginava, né, que seria um desastre por parte de uma certa equipe, e agora foi confirmado, né, com esses dois treinos livres, especialmente com o primeiro, foi realmente confirmado o desastre que seria. A gente teve bomba atrás de bomba sendo solta nesse final de semana. Eu vou até trazer o comentário aqui primeiro, né? O Lotus F1 aí disse: definitivamente teremos disputa por P20 entre Cadillac e Aston Martin. Isso se não tivermos múltiplos DNFs. Continua, mesmo que os DNF continuam tendo as disputas lá no fundo, entendeu? A Fórmula 1 antiga, as equipes de fundo disputavam pra ver quem conseguia completar mais corrida mesmo. Porque eles não iam pontuar, então a briga era pra ver quem conseguia completar mais corrida pra tentar ganhar nos critérios de desempate e posição no campeonato, sabe? Mas essa semana foi uma porrada de notícia ruim pra Aston Martin. A questão, o carro não pode dar 25 voltas se não tá dando nos nervos dos pilotos. E nos próprios TLs aqui, foram 3 voltas do Lance Stroll, e já adiantando do TL2, foram 13 voltas do Lance Stroll e 17 do Fernando Alonso. Depois teve o comunicado ali de que a Aston Martin só tem 2 baterias, uma em cada carro. Então se der problema, não tem mais bateria pros carros. Então assim, é uma porrada atrás da outra pro torcedor da Aston Martin. É um soco no estômago atrás do outro. Tô falando com você, Fernando. E a situação não é positiva, tipo, genuinamente não é positiva. Eu tenho um canal secundário que eu faço meio que um react de notícias. Eu pego uma notícia que eu achei interessante e eu faço uma conversa mais contraída, mais rápida, sem precisar tanto de edição, sem precisar tanto de pesquisa, como eu faço nesses vídeos aqui, né, que eu vou atrás de análise de ritmo de corrida, quando a gente fala das equipes de ponta e tudo. Lá eu gosto só de pegar uma notícia e reagir de forma mais rápida para poder ter um conteúdo diário também. E lá eu dei opinião, né, no meu canal secundário, chama Fred Irnos mesmo, caso você queira conhecer, mas basicamente lá eu dei a opinião de que a Aston Martin não vai, tipo, vai chegar no momento de 2026 que eles só vão jogar o ano fora e focar em 2027 100%. Eu acho que vai chegar um momento que a Aston Martin vai desistir completamente de 2026, daqui umas 6 corridas assim, se não melhorar a situação, e vai ficar, tipo, levando 15 voltas toda a corrida pra focar no carro de 2027. Se eles não conseguirem resolver esses problemas de vibração, se eles não conseguirem resolver esses problemas do carro, e eu acho difícil que consigam, porque a equipe, isso admitido pelo próprio Newey, já era algo que a gente sabia, o The Race já tinha dado esse breaking há muito tempo atrás, era algo que a gente estava comentando muito, né? A gente conversou bastante sobre esse tema já,
que é a questão de que o time que está fazendo o motor da Honda não é o mesmo time que fez o motor da Red Bull. Porque no momento que a Honda chegou pra Red Bull e falou, a gente vai sair da Fórmula 1, hein? A Red Bull falou, beleza, pode ir. E contratou todo mundo. Pegou todos os engenheiros da Honda e falou, quanto que a Honda tá te pagando? Paga mais, vem trabalhar pra Red Bull. E pegou todos os engenheiros da Honda. Então tá todo mundo agora lá em Milton Keynes. Os engenheiros da Honda estão todos lá em Milton Keynes trabalhando pra Red Bull agora. Então, assim, o time que está fazendo esse motor é um time completamente inexperiente, é um time que não tem experiência nenhuma em trabalhar na Fórmula 1, porque esses engenheiros estão com a Red Bull. Claro que sobrou um ou outro, não foi no rapô geral, mas você perde muita qualidade, cara. Tipo, realmente a Aston Martin está num buraco. A Aston Martin está num buraco terrível, profundo. Tipo, genuinamente, o buraco que a Aston Martin está enfiado é imenso, é muito maior e a cada semana fica maior ainda. Então, assim, esses treinos livres comprovam isso, que a situação não tá boa, não tá positiva, e eu não duvido que a Aston Martin só jogue fora 2026 e foque 100% em 2027, pra tentar ganhar essa expertise, tentar contratar novos engenheiros ali, né, ajudar a Honda da maneira que dá, e fazer um carro mais competitivo, porque o carro pode até ser que seja bom, só que a gente nunca vai saber porque esse carro não consegue correr. O carro pode ser um ótimo carro, pode ser um baita de um carro, mas a gente nunca vai saber. Porque o carro não consegue andar de tanta vibração que tem por conta do motor. Não tá fácil a vida da Aston Martin não, tá? A verdade é que essa temporada vai ser só como o Miguel Luiz trouxe pra gente, sabor Aston Martin. E agora a gente tem o comentário do Davir F17, Davir F17, já pode se iludir com a Ferrari. Torcedores, calma. Treino livre 1. Treino livre, ano passado a Ferrari fazia a volta mais rápida no treino livre 1, acabou o final de semana e entreguei as taças. Treino livre 1. Calma, vamos lá. Eu sei que se você é ferrarista, que se você é tifosi, inclusive os shorts que eu vou postar hoje tem a ver com a Ferrari. Eu sei que se você é ferrarista, que se você é tifosi, você tá na ansiedade de poder falar que seu carro é competitivo, mas calma. Treino livre 1 foi um grande treino e mostrou que a Ferrari realmente tem um bom carro, começa o ano muito bem, mas ainda não tá necessariamente... A expectativa é que não necessariamente esteja no mesmo ritmo de Mercedes e McLaren. A gente vai ver isso melhor no TL2, em algumas análises mais aprofundadas, mas a questão é que hoje, no momento, ainda se tem expectativa, pelo menos o consenso dos principais analistas de Fórmula 1 que eu acompanho, pessoal que faz análise da parte mais técnica, como o Gary Anderson do The Race, eles estão falando que a Ferrari ainda não está no mesmo patamar de Mercedes e McLaren. A gente vai ver de novo, novamente, no TL2, um pouco mais aprofundado, mas não é um mau carro, tá? Provavelmente nasce nesse momento como a terceira força, mas não tão distante das duas primeiras forças, né? Não nasce tão distante de Mercedes, tão distante de McLaren. A Mercedes possivelmente estava, né, fazendo o sandbagging, que é jogando sacos de areia em português, escondendo o jogo, no bom português, durante os treinos dos testes de pré-temporada e se soltaram um pouco mais agora nos treinos livres. Tem zero condição de pegar a pole position? Não. A gente só vai ter certeza na classificação. E ainda tem a questão das largadas da Ferrari, que supostamente está muito melhor que o resto. Então, se conseguir uma boa posição, ainda significa que pode, sei lá, largar bem. A Austrália não é uma pista tão fácil assim de ultrapassar. Então, se conseguir largar bem e pegar uma ponta, pode ainda tentar sonhar com uma vitória. Mas, pelo menos no papel e no momento, a Ferrari ainda tá como uma terceira força ali. Pode ser que com o banimento lá do truque do motor Mercedes pós-GP do Canadá consiga brigar de igual para igual com as duas principais equipes. Agora ela tem que tentar capitalizar. Se for verdade isso, e a gente vai confirmar, obviamente, depois da classificação e da corrida, se for verdade isso, o objetivo agora é capitalizar o máximo de pontos para, quando a vantagem for cortada, poder brigar de igual para igual com eles. Partindo pro TL2 agora, que é quando a gente consegue ter algumas informações a mais, algumas análises mais aprofundadas de situação, as equipes já não escondem tanto o jogo quanto o TL1. A gente teve Oscar Piastri liderando na corrida de casa, com o tempo de 1:19.729, seguido de Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, fechando o top 5. Max Verstappen, Lando Norris, Arvid Lindblad, Isaac Hadjar e Esteban Ocon fechando o top 10. Na segunda página, Oliver Behrman, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll e Sérgio Pérez. Bom, o fundo.
quem você espera que tá lá? Cadillac e Aston Martin, e vai ser isso a temporada toda, como a gente já viu, né, do comentário da Losa F1 também. O Pérez, ele teve problemas, por isso não fez tempo, mas as Aston Martins conseguiram botar um tempinho ali com os dois carros, tanto com o Alonso quanto com o Stroll, dos 107%, pelo menos nos treinos livres, o que torna eles aptos a participar da classificação. Mas é isso, essa temporada vai ser essas duas equipes brigando lá no fundo. Acho que não tem muito segredo aqui. Bom, partindo para um comentário agora, a gente tem o Matheus Souza falando que esperava mais da Mercedes diante de tudo que se fala, ou será que estão escondendo o jogo ainda? Eu não acho que estão escondendo o jogo. Quer dizer, estão escondendo um pouco, provavelmente, mas eu não acho que eles estejam escondendo tudo, até porque o foco da Mercedes nesse TL2 não foi fazer volta rápida, apesar de terem feito testes, claro, mas um grande foco da Mercedes nesse teste, nesse treino, minha cabeça entra com a palavra teste, foi os ritmos de corrida, e nos ritmos de corrida, a Mercedes estava muito bem. A Mercedes estava muito bem. Eu tava lendo algumas análises do Motorsport e do The Race antes de gravar aqui esse vídeo, e os dois falaram muito sobre como ficaram impressionados com o ritmo de corrida da Mercedes, porque ele não decaía, ele não perdia ritmo. O carro conseguia se manter consistentemente rápido durante todo o treino de ritmo de corrida. Então pode ser que a Mercedes não tenha mostrado todo o seu potencial de ritmo de classificação ainda, e até faz sentido, isso é algo que geralmente é mostrado no TL3. Aqui eles faziam uns primeiros testes de volta de classificação, mas não mostram tudo ainda. Eles guardam para tentar mostrar um pouco mais no TL3. Mas o grande foco, né, o principal treino que acontece no TL2 é o ritmo de corrida. E no ritmo de corrida a Mercedes estava muito forte. No final do ano passado já estava acontecendo isso. Tinha uma página que ela compilava todos esses dados e mostrava em alguns gráficos muito bons, que era o F1 Big Data. Principalmente essa questão de ritmo de corrida no TL2, mas ele parou de fazer isso. Eu ainda estou tentando encontrar alguém que compile esses dados, né, de ritmo de classificação, ritmo de corrida, e mostre em alguns gráficos para voltar a trazer nos vídeos. Eu ainda não encontrei uma página que eu achei boa para fazer isso, mas ao que aparenta, em ritmo de corrida, que foi o principal foco da Mercedes nesse treino, eles estavam muito fortes. Então é pra gente ficar de olho, pelo menos no domingo, em relação à Mercedes. O Arthur Lando, ou Piastri, quem sabe, disse: o Piastri pode superar a maldição da Austrália? Olha, como eu já discuti aqui no vídeo de previsões, essa maldição da Austrália já sabotou os pilotos australianos de maneiras inimagináveis. Por isso a minha aposta não incluía Piastri no pódio. Em questão de qualidade, ele obviamente tem braço, tem possivelmente carro pra estar nesse pódio. Pra brigar por um pódio pelo menos. É que a maldição da Austrália não é nem vitória, é pódio. Um australiano não chega no pódio na corrida de casa. Nunca aconteceu na história da Fórmula 1. E a gente já teve ótimos pilotos australianos. Tem piloto australiano campeão mundial, o Alan Jones. A gente teve bons pilotos australianos nos últimos anos. O Mark Webber, a gente teve o Ricciardo, a gente tem agora o Piastri. Eles não conseguem chegar no pódio. Vamos ver. O Piastri foi bem, liderou o TL2, mostra que a McLaren realmente estava escondendo um pouco de jogo ali nos testes, estava usando esse mapa de motor um pouco abaixo das outras equipes para esconder o jogo possivelmente, e agora começa a se soltar, apesar do Lando não ter ido muito bem. É um comentário que a gente vai discutir, eu já vou até adiantar aqui, né? O Papai Noel falou: alguém viu o campeão mundial durante o treino? E eu acho que os tempos do Lando não necessariamente justificam algo bom ou ruim necessariamente por ele, porque no treino livre 1 ele teve problema, se não me engano, na caixa de câmbio, e ele só fez 7 voltas, então o treino livre 2 ficou um pouco comprometido, ele teve que fazer algumas coisas para compensar o treino livre 1, sabe? Então o foco dele não necessariamente foi abaixar o tempo, apesar de ele ter tentado fazer, só que ainda assim ele perdeu um tempo, ele perdeu algumas coisas que ele poderia ter aproveitado no TL1, claro que tem questão de adaptar no carro, a gente não sabe como tá a adaptação do Lando, pode ser que realmente ele ainda não tenha pegado o jeito desses carros, pode ser que ele ainda não tenha se sentido totalmente confortável nesses carros, a gente não tem como ter certeza disso, mas eu acho que julgar ele pelos tempos do treino livre agora é um pouco errado, porque ele teve o treino livre 1 dele comprometido e ele teve que compensar isso com algumas coisas que ele fez no treino livre 2. Então eu acho meio errado julgar o fato dele não ter acompanhado o Piastri lá no topo, dele não ter feito os mesmos tempos que o companheiro de equipe neste momento. Mas por isso mesmo. Um outro comentário, e assim, cara, é o que eu falo algumas vezes, eu sei que a maioria de vocês sabe disso já, que tá cansado de ouvir. Treino livre não significa, principalmente o treino livre 1, não significa nada. Pro final, não significa nada, deixa eu formular. Treino livre 1 tá muito distante da classificação e da corrida. Os tempos
tempo não significa nada. Você terminar na frente de alguém não significa nada. Você tem muitas outras coisas que você está testando em treinos livres, principalmente no treino livre 1 e 2, antes de ritmo de corrida. De classificação, perdão. No treino livre 2, o principal treino geralmente é o ritmo de corrida. Então você está treinando muitas coisas antes do ritmo de classificação. Só que já tiveram alguns comentários, como o do nosso mano aqui, Simba Ramos, o Lindblad vai trucidar o Lawson nessa temporada. 2 treinos livres, da primeira corrida do ano. O Lindblad vai trucidar o Lawson nessa temporada. Gente, ó, vamos lá. Exercício aqui muito bom. Eu já tive problema com questão de ansiedade, ó. Tá começando a bater, tá palpitando aqui. Respira, começa a pensar, sabe? Vai girando aqui a engrenagem aqui, começa a falar. Primeira corrida da temporada. 2 treinos livres. Ninguém testa tudo em treino livre. E pronto. Bota as engrenagens de volta no lugar. Calma. A gente não teve uma corrida ainda. A gente só teve testes e treino livre. Calma. A gente não sabe ainda. Se chegar na classificação, daí vão e o Lindblad formal tá aí. Olha a fraude. Olha a fraude aí. Fraude confirmada. Falaram que ia ser melhor que o nosso. Calma. Respira. Teve um comentário já de um cara falando que o Lindblad podia substituir o Hadjar nessa temporada. 2 treinos livres. E o Hadjar nem foi mal nos treinos livres. O Hadjar terminou em 9º nesse daqui, não tão distante do Verstappen, acho que foi 6 décimos. E no primeiro TL ficou no top 5. Calma. Um próximo comentário agora falando da Audi. Eu sei que vocês querem ouvir, né? O Hornet Silk Song. Audi, ironicamente, cumprindo as expectativas moderadas do Fred sobre o GP. Cara, o ponto principal é que a Audi sempre falou isso. A Audi sempre deixou claras as expectativas dela para essa temporada. Eles sempre falaram, em todas as oportunidades que podiam. Ah, vocês acham que vocês já vão estar na frente? Vocês acham que vocês vão disputar o campeonato? Qualquer um da Audi respondia. A gente espera que até 2030 assim. Acabou. A resposta era essa. Esse primeiro ano a gente quer focar em se desenvolver, né? Trabalhar no nosso motor, confiabilidade, fazer um carro que funcione. Porque a Audi tá entrando como uma equipe nova, sim, como a Audi é nova e como fornecedora de motor é nova, mas herda ali, né, todas as estruturas, todo o know-how, todos os engenheiros que a Sauber já tinha para produzir carros. E traz agora o seu próprio pessoal para contribuir nesse pacote. Perfeito. Mas o grande ponto, a grande questão disso daqui é, a Audi sabe que ela ainda vai operar como uma equipe novata, principalmente pelo motor. É algo completamente novo, eles nunca fizeram. E agora, diferente do que a Sauber fazia, querendo ou não, eles têm orçamento e estão querendo investir para evoluir. Então agora é uma equipe que tem que propor novas ideias, tem que propor conceitos diferentes, coisas novas. Porque assim você ganha. Se você só fizer o mesmo sempre, você vai ser sempre uma equipe meio de pelotão. Então agora eles precisam mudar tudo isso, e não é algo que você muda da noite pro dia. E o Jonathan Whitley, o Mattia Binotto, os pilotos, o Nico e o Gabriel, sempre foram pé no chão, sempre falaram. Galera, isso aqui é um projeto a longo prazo. O próprio Gabriel fala, cara, meu sonho é pegar aqui com a Audi e transformar eles numa equipe de meio de pelotão, uma equipe de ponta. Eles sempre deixam clara essa expectativa. E o primeiro ano era isso. Cara, e eu acho que já é uma gigantesca vitória pra Audi estar na frente de Cadillac e conseguir fazer um carro melhor que a Aston Martin já, sabe? Um motor, pelo menos. Sabe, você como primeira vez fazendo motor, consegue produzir um motor muito melhor que uma empresa que tem todos esses anos de experiência na Fórmula 1. Um motor muito mais confiável, um motor que seus pilotos conseguem dar mais de 25 voltas, sem sentir dor nos nervos. E foram bons treinos. O Nico em 12º, o Gabriel em 14º no TL2, no TL1 ficaram ali dentro do top 10. Estão fazendo a expectativa, uma equipe meio de pelotão, que vai brigar por Q2, pode sonhar com pontuação corrida ou outra, mas a expectativa tem que ser pé no chão. Se eles sempre deixaram claro, eles nunca falaram, não, esse ano nós vamos brigar, esse ano é nosso e tal. Não, galera, estamos aqui para evoluir, é um processo. Em 2030 a gente espera estar na ponta, mas agora, um passo de cada vez. Já é uma grande. Se esse carro for um meio de pelotão para frente, já é uma grande vitória. Se a Audi nascer como uma equipe meio frente de pelotão, já é um grande sucesso a temporada de 2026, considerando que é a primeira vez deles fazendo motor. Então, sim, as expectativas deles são moderadas. E eles falavam isso mesmo. Eu só pegava e replicava o que a própria Audi vendia sobre a temporada de 2026 deles, sabe? E claro, tem muita gente que quer ver o Gabriel indo bem, que torce ali, quer ver a equipe disputando, que já fala, não, a Audi tem milhões de investimento, a Audi, qualquer categoria que eles entram pra estar no topo, então eles vão estar muito bem. Fazendo uma análise assim, é evidente, qualquer categoria que eles entram pra estar no topo, mas aqui
a Fórmula 1 é muito diferente de qualquer outra categoria do automobilismo. É uma categoria que exige anos de investimento, exige muito estudo, exige que você avance um passo de cada vez. Eu acho que a Audi começa muito bem o trabalho deles agora, em 2026. Mas aí tá o que aconteceu nos treinos livres do GP da Austrália de 2026. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar nos comentários se você concorda ou discorda o que você tem a dizer. Sempre quero saber a sua opinião. Lembrando aqui também que se você quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Amanhã teremos o vídeo de classificação de manhã, vai ter a classificação hoje 2 da manhã do horário de Brasília, então fiquem espertos, horário de Brasília, 2 da manhã a classificação dessa madrugada de sexta para sábado. O vídeo reagindo à classificação sai na manhã / horário de almoço do sábado. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.